dias que fala que o mercado comum está concorrendo. E o mercado evoluído está cooperando. É isso aí. Né? Isso Eu aí. acredito muito nessa história. Eu falei, cara, enquanto eu estou olhando concorrência, eu estou olhando para o meu umbigo. Quando eu estou olhando em cooperação, que eu estou querendo que o meu parceiro também cresça, quem está envolvido nesse ecossistema que você fala cresça, cara, isso levanta todo mundo. E a gente ainda tem uma característica de cultura muito fechada, né? De, puta, é o segredo do sucesso, não posso falar para ninguém e tal. E quando você começa a se abrir um pouquinho, você vê que, cara, pô, mas isso aqui é dor que o Chico sente, que o Marcelo sente, o Gustavo sente. Cara, vamos se ajudar, isso fica leve para todo mundo. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do OperaCast. Esse é o 6º episódio e hoje eu tenho o prazer de receber 2 grandes profissionais, 2 grandes executivos, além de 2 grandes amigos. Venho aqui conversar com o Francisco Lux Neto, meu amigo Chico, administrador com uma grande experiência em liderar grandes equipes, desenvolver grandes negócios, auxiliar grandes negócios no seu propósito. Então, Chicão, bem-vindo. Que a gente possa ter uma conversa aqui enriquecedora e que a gente fale muito sobre aquilo que a gente acredita juntos. Bem-vindo. Legal, obrigado, Gustavo. Recebo também aqui o Marcelo Atala, grande parceiro, engenheiro, especialista em indústria, né? Como o Chicão falou, acho que é o cara que mais conhece de roupa. Se esse cara não conhecer o que todo mundo conhece aí, é espetacular. Então vai trazer muito insight para nós. Então, Marcelão, bem-vindo também. E que a nossa conversa possa levar muita informação legal para o nosso ouvinte. E que isso aqui seja fonte de inspiração para muito empreendedor que está ouvindo a gente. Bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite. Pessoal, e para começar, vocês devem estar ansiosos aí. Esses 2 caras têm grandes histórias espetaculares para contar para nós. Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem um pouquinho da história de vocês, como vocês chegaram até aqui, por que trazer esse propósito da Morpheus, por que querer dedicar o tempo que vocês estão dedicando para ajudar outros empreendedores, por que transformar esse conhecimento de vocês em algo de valor para grandes negócios. Então eu queria ouvir um pouquinho, cara, conta um pouquinho da história de vocês, aonde vocês passaram, o que vocês fizeram, aquilo que realmente para vocês faz a diferença e o que trouxe vocês até aqui. Por favor, fiquem à vontade, o microfone é de vocês. Maravilha, Gustavo. Pô, obrigado, né? Obrigado pelo convite, é um prazer estar falando contigo aqui no OperaCast, né? Tá junto com o Marcelo, meu grande parceiro. Então, né, Gustavo, depois aí de 30 anos, mais ou menos, né, trabalhando em algumas indústrias, né? Eu tive a experiência de trabalhar em indústria moveleira, né? Indústria metal-mecânica, né? Têxtil, né? Acabei passando aí por alguns segmentos. E aí fui estudando ao longo da jornada aí profissional. E sempre me inspirei muito em pessoas com mais experiência, né? Sempre tive a oportunidade de ter contato com diretores, com conselheiros de grandes empresas e sempre almejei, né, um dia estar podendo contribuir da forma como eles contribuíram com a minha carreira, né? E aí depois desses 30 anos, né, resolvi ir para o mundo de conselho, né? Busquei formação, né, consultoria. E já estou aí há praticamente 3 anos, né, nesse mercado dedicado a conselhos e consultoria. E agora, junto com o meu amigo Marcelo, aí, a gente criou a Morpheus, né? Então, a gente está estreando, né? Aqui no OperaCast. E aí a Morpheus está sendo lançada agora no mês de setembro, né? Criada. Marcelo, a gente teve a oportunidade de trabalhar 10 anos juntos, né? E o nosso propósito é criar um ecossistema, né? A gente está numa região muito empreendedora, com muita indústria, muitos negócios, né? E a gente sente, né? A gente sentiu lá, quando estava na cadeira de gestor, a necessidade de trocar ideia, trocar experiências, né? Compartilhar medos, né? E viu o quanto isso foi importante, né? Então, o nosso propósito é esse, né? Tá ajudando, né, os negócios, empresas a evoluírem, a superarem momentos difíceis, né? Ô, Chicão, conta um negócio pra mim que, pô, é curiosidade pra quem deve estar ouvindo, e isso é super importante. Você falou, cara, tua história, você sai de uma indústria, daí você vai ser gerente de RH numa grande empresa daqui que é referência para nós todos, e aí daqui a pouco você vai virar diretor industrial, você tá... Cara, conta pra gente um pouquinho, pô, como é que é essa transição, como é que é esse movimento de, pô, o que fez a diferença para você nessas transições, e o que, porra, isso aqui
marcou para mim, cara? Fácil não é, né? Quando tu vem, né? Porque eu comecei na carreira de custos e PCP, né? Resumindo, né? E depois fui para a área de recursos humanos. Depois de um tempo de recursos humanos, fui para a área industrial, né? Depois da área industrial para a área comercial, né? E, né, por fim, tive a oportunidade de trabalhar como diretor de operações, então, né, englobou várias áreas. Pô, o fantástico disso tudo foi dar uma visão, né, literalmente holística de todos os setores, sabe? Sentir a dor de todos. Eu acho que esse é o grande diferencial e é algo que a gente consegue contribuir, inclusive, com as empresas onde atua. Porque a gente sabe a dor do RH, sabe a dor do comercial, sabe do industrial. E, né, a gente costuma falar, né, aprendi isso, né, que muitas vezes o concorrente está da porta para dentro. É um setor, né, cada um defendendo o seu lado, querendo, né, fazer o seu melhor, olhando para os seus indicadores locais, mas que às vezes cria um atrito global. Né? A gente fala que o melhor sempre tem que trabalhar no melhor global e não no melhor local. Né? E ter essa oportunidade, eu acho que criou essa visão de entender, né? E conseguir construir pontes entre setores para que a gente consiga, que é um grande desafio. Né? Continua sendo um grande desafio nas empresas. Né? Marcelo, e eu queria ouvir de você, cara, pô, tua história industrial espetacular, né? Tive o prazer de conhecer através do Chico e do nosso lado aqui de Ópera, quando eu visito as empresas, o que eu mais sinto é a dor da indústria. É o dia a dia, é o chão de fábrica, é como fazer um negócio acontecer, é como movimentar essas pessoas. Cara, conta um pouco pra gente da tua história, da tua trajetória, dessa paixão pela indústria que você tem. Fala um pouquinho como você chegou até aqui, cara. Então, Gustavo, na minha trajetória, eu me formei em engenharia têxtil, e vim para Santa Catarina faz 24 anos. Comecei minha trajetória profissional numa grande empresa de Blumenau, e passei por mais 2 empresas, onde a minha última ocupação dentro de indústria foi como diretor industrial. E nessa trajetória, ela foi uma trajetória repleta aí de desafios, né, e de oportunidades. E hoje, né, eu uso todo esse aprendizado, né, e estou trazendo todo esse aprendizado aí, né, para Morpheus, onde tem um parceiro que é um grande amigo aí, né, que essa trajetória trouxe para minha vida, e juntos, né, a gente acredita muito em melhorar os negócios, poder contribuir com os negócios, principalmente através do nosso propósito, que é a gente melhorar sim os resultados, né, através principalmente das pessoas, ou seja, o meio é o processo. E quem entrega o resultado são as pessoas. Então, acredito muito que nessa nossa trajetória, né, a gente busca essa questão, né, de realmente melhorar a performance dos negócios, né, mas essa performance, ela não vem só, né, através da atuação, né, do Marcelo, do Francisco, mas essa melhora de performance ela é construída junto com os times internos. Porque a gente acredita muito, né, onde que a gente possa atuar com esses times, buscando essas melhorias, né, sejam melhorias de processo, seja onde que tenha que ser, que a gente tenha que atuar, mas principalmente, né, que essa melhoria ela melhore a performance do negócio e que com isso também fique esse legado para a empresa. Exato. Pô, até para, né, complementar, né, e quando eu e o Marcelo começamos a conversar sobre essa ideia de a gente estar junto, né, a gente até brinca, né, de não virar concorrente, né, porque a gente vamos se apoiar junto, aqui, vamos se apoiar, vamos criar um ecossistema, exato. Né, Gustavo, se a gente pudesse falar, né, um pouquinho do que a gente acredita, né, para o futuro, é a gente criar um ecossistema de ajudar. A gente vê um monte de gente com as mesmas dores que poderia estar se ajudando e às vezes estão se matando, né? Um termo assim, um concorrendo com o outro, né? Porque tem muito desperdício ainda na indústria. A gente fala da indústria com as suas dores, mas ainda tem muita oportunidade. Eu gosto de uma comparação que eu vi esses dias que fala que o mercado comum está concorrendo,
E o mercado evoluído está cooperando. É isso aí. Né? Eu Isso aí. acredito muito nessa história. Eu falei, cara, enquanto eu estou olhando concorrência, eu estou olhando para o meu umbigo. Quando eu estou olhando em cooperação, que eu estou querendo que o meu parceiro também cresça, quem está envolvido nesse ecossistema que você fala cresça, cara, isso levanta todo mundo. E a gente ainda tem uma característica de cultura muito fechada, né? De, puta, é o segredo do sucesso, não posso falar para ninguém e tal. E quando você começa a se abrir um pouquinho, você vê que, cara, pô, mas isso aqui é dor que o Chico sente, que o Marcelo sente, o Gustavo sente. Cara, vamos se ajudar, isso fica leve para todo mundo. Então, gostoso de ouvir esse propósito que vocês estão trazendo, porque é um pouco do que a gente faz aqui também. Eu falei, cara, não é uma... Eu falo sempre que o nosso negócio não é uma operação financeira, o nosso negócio é uma operação de crescimento. Eu preciso impulsionar o meu cliente a crescer. Se ele está com dificuldade, ótimo, eu vou ajudar ele a sair dessa dificuldade e seguir. E se ele está com potencial de crescimento, eu ajudo a crescer. Então, por isso que a gente se conecta. Eu falo, por isso que esse papo flui, porque é isso que a gente acredita juntos. E se a gente conseguir abrir um pouquinho a cabeça, né, do empreendedor que está do outro lado e falou, cara, vamos cooperar, vamos se ajudar. E aproveitando isso, eu queria engatar uma outra pergunta para vocês dois aqui, Chico e Marcelo, que eu acredito muito. Olhando a história de vocês, né? Pô, desenvolver fábrica no Paraguai, outro modelo, outra cultura, crescer uma indústria familiar, né? Pontos específicos. Olhando para tudo isso, aonde vocês enxergam que está a cultura do negócio, onde essa cultura faz a diferença, onde essa liderança faz a diferença, olhando que a gente vive um modelo de apagão de liderança, né? É difícil você ver alguém levantar a mão e falar, cara, eu vou tocar esse barco aqui, vamos junto, vem comigo. A gente vê essa dificuldade. Então eu queria que vocês, pô, das experiências que vocês já viveram, daquilo que vocês encararam, daquilo que vocês estão olhando para frente, cara, onde faz a diferença? Onde a cultura muda o jogo, onde a liderança muda o jogo, e como a gente ajudar, né, o nosso amigo empreendedor que está lá do outro lado, passando por essas dores, onde a gente fazer a diferença na vida dele, no que ele vai ouvir aqui. Ou às vezes a gente olha para uma empresa que está tendo sucesso e a gente olha para essas empresas, olha os profissionais que lá trabalham, valorizam, né, muitas vezes os profissionais que não estão, que estão nas outras empresas, mas muitas vezes a gente esquece um pouco de olhar para os profissionais que trabalham com a gente. E eu acho assim, né? Eu acredito muito, né? O Chico também acredita muito nisso, né, que é a questão da gente valorizar quem está junto com a gente, quem construiu o negócio junto com a gente, quem está com a gente. Quem foi leal, né? Né? E poder, sim, dar condição deles, né? Desse pessoal poder melhorar, né? Poder evoluir, poder, se tem algum gap, né? A gente poder desenvolver esse gap. De novo, a transformação do negócio, né, ele passa através, né, da nossa equipe, do nosso time interno. Então, eu acredito muito, né, que a gente buscar esse desenvolvimento, né, desse time... Te dá oportunidade para essas pessoas que estão Isso faz a diferença, independente de onde seja. Independente se seja uma operação, né, em Santa Catarina, no Paraná, no Nordeste ou fora do Brasil. Né? Se a gente olhar para os times que estão, né, cooperando com a gente e a gente buscar realmente melhorar, né, dar condições para esse time, né, performar melhor, e essas condições, elas têm, né, vários pilares, né, mas vamos através, né, vamos falar sobre, né, a formação, né, buscar, né, melhorar esse time através de oportunidade de formação, seja, né, trazendo essa formação interna ou levando essas pessoas para uma formação externa, enfim, a gente melhorando esse time, com certeza, né, dando condições para esse time performar melhor, com certeza, né, o resultado do negócio ele aparece. Com certeza. E isso, inclusive, é um dos propósitos da Morpheus, né? Essa transferência de conhecimento, a gente fala muito disso, né? Tu falou no início um pouquinho da questão da experiência, falei um pouquinho do job rotation, né? Existem também formações fora do modelo tradicional, né? Óbvio que é importante fazer uma faculdade, fazer um curso, ir numa palestra, ler um livro, assistir um filme. Pô, nunca a gente teve tanto conhecimento, tanto conteúdo, né? Tão fácil, à disposição, né? Hoje dá pra gente vir com um tema desconhecido hoje, mas se a pessoa quiser, segunda-feira ela consegue falar contigo. Não vai ser uma especialista no assunto, mas vai conseguir entender, né? Eu acho que o papel da liderança também é começar a provocar, né, as pessoas. E aí eu não estou falando de nova geração, enfim, é todo mundo. De ter essa vontade,
esse desejo de buscar conhecimento. Aprendizado. Né? De aprendizado, sabe? Aquela coisa do, pô, hoje dá para tu caminhar e ouvir um podcast. Exato. Sim. Cara, Pô, se dá tu pra- caminhar no 30 trânsito, minutos você tá por ouvindo, dia, que pô, não é nada, pô, vezes 300 É dias muita do ano, coisa. pô, tu vai fazer 1.800 horas É muita coisa. de conteúdo, né? Então, eu acho que o papel do líder é ficar toda hora lembrando também. Parece chato, mas é a história dos rituais, né? Que a gente fala muito também. Criar os rituais dentro das empresas, né? De provocar, de estimular as pessoas a buscarem conhecimento. A gente fala muito até no nosso propósito como consultoria, porque eu cresci, né? O Marcelo também, com um certo preconceito com consultoria, inclusive. É engraçado. eu Hoje em dia também tem tive, gente até que pega no meu pé. Pô, cara, tu era contra Eu a também já consultoria, tive hoje isso aí, tu é tá, normal. né? E, inclusive, esse foi um dos propósitos, de ser uma consultoria, de ser um conselho diferente, né? De não ser só aquela pessoa que vai dentro da empresa apontar onde que está errado, mas que pegue pela mão e diz aqui, cara, eu vou te ensine. ajudar a fazer. Sim. Não Sabe a é tão história- difícil como tu tá imaginando. Sabe aquela história do engenheiro de É. obra pronta? É fácil, ele tá pronto, eu ir lá e ver o Isso, defeito. Mas, cara, vai lá fazer. Sim. É isso aí. É difícil, É isso né? aí. E muito de consultoria é muito isso, né? A gente via, pô, Aham. sei lá, muitos clientes nossos têm consultoria, mas você vai lá e falou, cara, o cara aponta e falou, tá, então me ajuda a construir, me ajuda a fazer, me ajuda a mudar. Sim. E aí o cara falou, pois é, não, veja Aham, bem. aham. Então isso criou esse preconceito que todos nós temos, Sim, natural. E aí quando você fala assim, não, eu vou te ensinar, vou te ajudar e vou ver que o bicho não é tão grande assim, nós vamos resolver juntos. E tem uma coisa, né? Contribuindo aqui com o que o Chico está falando. A nossa trajetória, ela é composta de sucessos e insucessos. Isso aí. Né? A gente busca ter mais sucesso que insucesso, Mas mas é. ela é composta de sucessos e insucessos. E a gente sabe o dia a dia de uma operação como que é. Né? Eu acho que toda essa trajetória nossa aí, né? De novo, eu e Chico juntos aí, mais de 50 anos de experiência, Isso aí. eu acho que traz esses ensinamentos para Com nós. Né? E dentro de uma consultoria, quando a gente está fazendo algum trabalho, a gente busca trazer um pouco essa empatia pelo isso. profissional que está lá e entender e conseguir, principalmente, ajudar ele. Né? Às vezes precisa assim pegar pela mão, né? E ensinar algumas coisas, né? Que ele ou passar algumas ferramentas que ele pode usar no dia a dia para tornar aquilo que ele precisa fazer de uma forma mais fácil e eficiente. Né? Então eu acho que isso, de uma certa forma, né, é um formato um pouco diferente, do né, que a de gente vê no trabalho. mercado, né? E tem uma coisa que pra mim faz todo sentido, né? E eu tento usar pro meu time, e é o que o Chico falou. Cara, não dá mais hoje. O Chico falou, na sexta-feira nós conversamos sobre isso, né, Chico? Não dá pra você conversar com alguém, a pessoa falou assim, não, eu não sei sobre isso. Eu não... Cara, não, a pessoa pode dizer assim, calma, eu não sei hoje, mas me dá até Isso segunda-feira que nós vamos chegar, que nós vamos conversar. Cara, a quantidade de informação que a gente tem hoje é absurda. Cara, assim, de todos os jeitos. Então, nós viemos de uma geração com uma certa restrição de acesso à informação. Cara, a gente tinha que ler livro ali e tal. Era difícil você comprar o livro e tal. Cara, hoje eu quero conhecer uma história de sucesso, em 10 Tá na minutos eu palma vejo da aqui. mão. Eu quero aprender inglês, eu vou aqui. Eu quero ver... Cara, então a gente tem um acesso gigante. E, de novo, não é geração, né? Não Tem é que vir da geração, pessoa. é isso aí. E é um negócio que não dá pra... Eu brinco aqui, né? Não dá pra serrar a cabeça e colocar lá dentro. Cara, isso tem que vir de dentro. O que a gente, como Essa líder, chave tá pode dentro. fazer é incentivar o cara a virar essa chave. Mas é ele que vai ter que fazer. Eu posso compartilhar como líder. Que eu sempre falo que uma das nossas missões como líder é compartilhar. Se eu tenho conhecimento, eu compartilho com os meus liderados. E eu posso incentivar ele a fazer. Mas essa chave só por dentro. É isso aí. É só ele que vai dizer assim. Então, esses dias eu fui dar uma palestra para uns jovens de terceirão. E aí, pô, Gustavo, dá uma dica para essa molecada. Eu falei, cara, a dica principal falou, cara, seja curioso. Isso aí. Vai aprender, vai cutucar, vai Isso buscar, vai ler uma coisa diferente e tal. Seja curioso. Quanto mais curioso você é, mais atrativo você fica. Porque, pô, que gostoso você conversar com alguém que tem vários assuntos. Cara, e liderança é isso. É isso aí. É aproveitar um pouquinho de cada Claro. um. E isso gera cultura organizacional. Tem que estar pô. sempre instigando, né? Exato. Instigando o time, né? A Pô, buscar isso é gostoso. conhecimento. Só que às vezes a gente tem na cultura de... Não, Isso aí. calma, vamos segurar, deixa Isso aqui, aí. não deixa falar, não deixa... Cara, a gente vai matando essa cultura de aprendizado. Se fala há muito tempo, mas hoje em dia as empresas estão sentindo muito, né? O líder ele deixou de ter um papel de controle, né? Sei lá, 30, 40 anos atrás, o líder era o cara que controlava. A principal função dele era controlar. Hoje esse cara é o treinador, ele é o consultor dentro da empresa. A hora que ele entende que ele é o cara que vai
tirar a equipe dele da zona de conforto, que ele que vai estimular a pessoa evoluir, que ele que vai ajudar, inclusive, o cara a cuidar das finanças pessoais dele. Exato. O Porque cara senão vai tá bem. atrapalhar o Porque não dia a dia adianta tu dele. reclamar que o cara, né? Como é que eu posso ajudar esse cara? Pô, muda totalmente. A gente viveu isso, né? E vive isso nas empresas e é incrível, né? E não tem milagre, né? É transpiração, é dedicação, é olhar. A gente fala muito em propósito, mas a pessoa que ocupa, né, hoje uma função de líder, poxa, o propósito dela tem que ser evoluir pessoas, inspirar pessoas, desenvolver pessoas, fazer gente crescer, né? Começar a contabilizar na sua conta não só os números dos resultados da empresa, mas começar a olhar, né? Reflita, né? Você que é um líder, reflita quantas pessoas que você ajudou a desenvolver. Como é que está essa tua, cresceram como é que sobre tá a sua essa gestão, tua né? poupança de crescimento? Isso vai dizer se tu está no caminho certo ou não. Quanta gente cresceu sobre a minha gestão? Isso aí, que tu olha e diz assim, pô, essa pessoa estava aqui e agora está lá. Né? Então, esse é um termômetro. Isso é um termômetro, né? E principalmente, isso necessita tempo. Mas tempo a gente tem. É só cuidar com as distrações. Sabe aquela história, né, Chico, que tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, líder não cuida de resultado, líder cuida de gente e gente entrega o resultado. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Cara, a gente tem que pensar nisso, mas a gente foi criado num ambiente de controle. É isso aí. Isso que é o difícil. Você quebrar essa barreira é complicado. Aproveitando essa nossa conversa, né, e o Marcelo trouxe isso muito, né, todas as nossas carreiras foram construídas de acertos e de erros. Com certeza, muito mais acerto do que erro. Por isso que nós estamos tendo essa conversa aqui. Mas é legal que a gente possa levar para nossa audiência um pouquinho daquilo que deu errado também. Porque eu estava falando agora com uma pessoa do meu time e eu acho que isso é legal, né? A vulnerabilidade, ela aproxima. Sim. Quando o teu liderado entende que você também é vulnerável, que você também vai errar, cara, ele vai te conectar. E a vulnerabilidade conecta. Então, a gente poder falar, puta, aqui eu não vou bem, esse campo aqui... Puta, eu preciso evoluir. Aqui eu já pisei na bola. Então, eu queria que vocês trouxessem, dentro dessas longa história de vida de vocês, de trabalho, realização e tal, aonde vocês sentiram e falaram, puta, aqui eu tomei uma decisão que puta, podia ter feito diferente. Pra quê? Pra gente olhar assim, né? Daquela velha massa. Pô, o inteligente é quem aprende com o erro do outro. Então, pô, vamos falar do que a gente errou também, pra quem tá ouvindo dizer, puta, eu já cometi esse erro, então vamos segurar aqui. Então, eu queria ver um pouquinho de vocês, dentro da trajetória de vocês, aonde vocês... Puta, nesse momento aqui eu tomei uma decisão que não foi tão interessante, eu podia ter feito diferente, e compartilhar isso com a gente. Queria ouvir de vocês isso aí. Gustavo, tem alguns aí, né? Vai ter. Vamos até amanhã aqui, vai até amanhã, assim. né? Mas foi bacana, né? O tópico que tu colocou sobre vulnerabilidade. Eu cresci, né? Não é aquela coisa, tu começa lá como um auxiliar, né? Vira um assistente, depois vira um analista, né? Como eu fui chefe de cargos e salários, né? Então, tinha muito essa carreira, né? Aí vira um coordenador, né? Depois vira um gerente, até chegar numa diretoria. E eu fui ouvindo ao longo do tempo, né? Algo que eu levei como muito verdade, tá? E acho que foi um dos grandes erros aí da minha trajetória, né? Sempre escutei que o poder era solitário. E aí entra a questão da vulnerabilidade, né? A gente cresceu ouvindo, né, de que tu não poderia, como líder, lobo solitário. Demonstrar fraqueza, né? E né, hoje eu vejo que isso é uma grande bobagem, né? Obviamente que a gente compartilhar, né? Quando a gente, inclusive com o próprio time, né? Quando tu toma uma decisão, porque não, um gestor está toda hora tomando decisão, né? E poder chegar no outro dia, na outra semana, no outro mês e dizer, pô, galera, aqui não foi legal, tá tudo certo, foi um caminho, minha decisão foi baseada nisso, mas vamos para cá. Poxa, isso conecta, isso engaja, isso cria empatia. Né? Óbvio que como líder tem que tomar decisão. O tempo Às todo. Vezes, né, tô na dúvida, tu vai ter que seguir um caminho, né? É super normal. Então, eu acredito que se, né, na minha carreira como gestor, líder, executivo, né, tivesse compartilhado um pouquinho mais, né, não só internamente também, buscado ajuda, né, porque às vezes a gente cresce, né, e não tenho vergonha de falar isso, né, pô, tu chega numa posição de diretor, como a gente chegou, parece que a gente se isola do tem mundo, que acertar tudo, né? Uhum. Se isola, não tira tempo para isso, né?
Então, pô, buscar ajuda, né? Tá lá, tá doendo. Hoje mesmo, tá? Recebi de um grande amigo, o cara é diretor comercial de uma grande empresa, o cara tem 40 e poucos anos pedindo, pô, Chico, eu quero um conselho teu, onde eu busco uma formação para me tornar um conselheiro, né? Um Olha que consultor. É bacana. Por outro lado, eu fico assustado. Pô, um cara de 40 anos já está querendo sair. Eu também tomei essa decisão. Né? Por quê? Porque chegou um momento que exaustivo, cara. estava exaustivo, não busquei ajuda, né? Porque senão vai criar um lapso no mercado. Pô. Um cara vai que, faltar gente para tocar esse troço. Um cara que é desejado por muitas empresas. Mas, né? E aí o segundo conselho eu falei, pô, faz a formação, vai fazer um IBGC, né? Que foi a formação de conselheiro que eu fiz. Mas, cara, busca ajuda, cara. Se a carga tá muito pesada, divide, né? Vai buscar ajuda com amigos, com a família, né? Gustavo, tu é um cara que fala muito sobre isso, eu acredito. Pô, família e trabalho não separa. Não separa, não tem jeito. Né? Então, outro erro que eu cometi na minha vida profissional é, né? Esqueci o lado profissional, né? O lado pessoal, perdão, né? Então, era 880, né? Quando estava no profissional, e dá para conciliar sim. Eu acho que tem momentos que tu vai ter que chegar às 7 horas da manhã, sair 9 horas da noite do trabalho, tá tudo certo. Vai ter que equilibrar. Vai ter que trabalhar no final de semana, mas vai ter momento que tu vai ter que pegar um final de semana, a tua família. E falou, cara, hoje eu vou cuidar vou deixar meu celular de lado, né? Vou desligar aqui, segunda-feira eu vou resolver. Né? Então, isso ajuda a carregar a energia. Então, né, também é algo que eu vejo que eu cometi assim na minha carreira, né, com erros que né, levaram eu a antecipar, né, essa aposentadoria. Pô, bicho, deu para mim, né? E aí, né, sentindo isso tudo, né, também é um dos nossos propósitos, ajudar essa turma que está lá a não sair. Calma. Não, porque daqui a pouco é o que você falou, nós vamos ter apagão de líder, cara. E aí, como é que vai sair? Pô, daqui a pouco os caras de 30 anos vão estar querendo parar. E aí, como é que faz? Né? Como é que vão tocar esse negócio? Né? É até antagônico, né? Eu vejo muita gente falando dos 50 a mais, enfim, mas tem uma galera de 40 não querendo mais. Que está estafada. Que não quer ir para o mercado de trabalho, né? Enfim, então acho que esses são alguns pontos, né, Marcelo? Sim, eu acho que aproveitando aí, contribuindo, né? Tem mais uma questão que são as paradas durante o ano. Né? Muitas vezes a gente não se dá, né? Eu olho por mim, muitas vezes eu não me dava o direito de tirar 10 dias de férias, né, durante o ano, né, para recuperar as energias e, né, você voltar numa situação melhor, né, porque isso ia refletir e reflete, né, no teu time, reflete nas tuas entregas, reflete, né, na tua situação em casa com a tua família, né, e muitas vezes a gente acha que isso é uma fraqueza, né? Eu tirar 10 dias de férias, né, ou eu tirar algumas folgas, né, durante o ano, que isso é uma fraqueza. E não é. Isso é algo que eu reflito bastante. Eu vejo como né, um grande erro, né, um grande erro que eu cometi. E vejo isso como... Né, eu vejo como que isso é importante. Muito. Então, né, se eu posso dar um conselho aí, né, para vocês que estão assistindo, né, empresários, que, né, vocês tirem também esses dias, né, e consigam se dar esse direito, né? E essa, né, é uma oportunidade também, né, para descansar e voltar melhor, né? Mas principalmente cuidem, né, dos seus times, né, dos seus líderes nessa questão, né? Porque essas pausas, elas fazem muita diferença no desempenho da equipe. Para mim isso faz muito sentido, né? Eu ouvi vocês falar sobre isso, eu também sempre achei que uma coisa não dependia da outra e que você sempre tinha que botar um muro, né? Tua família para cá, teu trabalho para cá, e a gente ficava sempre nesse dilema de proteger a família sobre os problemas que a gente tinha no trabalho e tal, e a gente se sobrecarregava. E isso para mim fez muita diferença quando eu comecei a acordar e dizer, cara, se eu não dividir nem com a minha família os problemas que eu tô tendo, eu vou dividir com quem? E como é que eu vou buscar ajuda? E como é que eu vou buscar amparar? De novo, porque nós somos criados numa característica de, cara, se fizer isso é fraqueza. Pô, então nós não podemos fraquejar. O empreendedor não pode fraquejar, o líder não pode fraquejar. E aí quando você começa a abrir para tua família, né, para tua esposa, hoje eu não tô legal por isso, aquilo, tô enfrentando. Cara, aí você tem alguém para dividir, daqui a pouco você convida um amigo, falou, não, cara, eu tô com uma dor de crescimento aqui, preciso de ajuda, né? Então, esse é o jogo. Esse é o compartilhar. E não é fraqueza, pelo contrário, é conexão. Mas a gente foi criado, né? Você falou, cara,
eu me cobrava muito. Se, não, pô, se segunda-feira não tá tal hora lá, tá errado. Não, mas nem sempre vou estar bem pra estar segunda-feira às 8 da manhã. Mas daí eu preciso confiar no meu time. É isso aí. Porque é isso que a gente precisa fazer também. Eu vejo que às vezes Isso. a gente não confia, eu brinco assim, cara, eu confio, mas não confio, eu dou o bastão, mas tem que vir pegar. Então, não, calma, cara, confia, deixa eu É isso tocar. aí. E essa é a atitude de erramos, tá tudo bem, mas vamos consertar junto. Claro, é isso aí. Em vez de eu apontar o dedo pra quem errou, isso né? aí, Falar, isso cara, ó, aí. foi o fulano. Cara, nós erramos junto, Isso vamos aí, consertar isso junto. aí, Então, eu acho que esse sentimento a gente precisa desenvolver nas pessoas. É Cara, isso tá tudo bem aí. errado. É isso Vambora. Isso. Pessoal, e pra encerrar aqui, eu acho que a nossa conversa, né, nós tava brincando aqui, se deixar nós vamos até amanhã, esse papo aqui é bom pra caramba, eu adoro essa conversa, e ainda tá com dois amigos aqui falando sobre coisas que a gente gosta, ninguém segura a gente. Mas para encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem daquilo que, pro empreendedor que tá nos ouvindo, para aquele executivo que, como o Chico falou, às vezes tá exausto, tá cansado, tá perdendo o tesão no negócio. Cara, o que a gente pode deixar de mensagem para esse cara? O que a gente pode dar um insight para dizer, cara, vai por esse caminho aqui, que eu acho que essa é a nossa função aqui, poder deixar algo legal para as pessoas. Então eu queria que vocês, né, deixassem uma mensagem legal para quem está nos ouvindo, alguma coisa que pudesse, que vocês, puxa, olha para isso, cuida disso, para que a gente deixasse essa mensagem legal aqui e as pessoas levassem esse negócio com eles. De novo, para quem está ouvindo no carro, para quem está vindo no YouTube, então pô, essa mensagem. Maravilha. Deixa um recado aí para essa turma aí. Cuida, né, das distrações, eu diria, né? Não se deixe, né, contaminar com informações negativas, né? Acredite no seu negócio, né? Olhe para ele, né? Por que tu construiu esse negócio? Por que tu decidiu liderar um time, né? Porque eu tenho certeza que ali você vai encontrar a razão, né, de continuar essa jornada, de não desistir. Porque, né, uma empresa, né, um empreendedor que cria uma empresa, ele é o pai desse negócio, né? E precisa olhar para esses pontos positivos, né, de que existe no negócio. Acho que essa é uma dica, né, de olhar quando tiver com algum problema, com alguma dificuldade, né, não mudar o teu sonho por causa da dificuldade, por causa da barreira, né? E sim buscar caminhos, né, de superar essa barreira, essa dificuldade, né, esse momento né, às vezes até de um próprio desgosto aí com o momento, né? Porque por mais, né, nós estamos num país gigante, né? Por mais que existam dificuldades, e sempre vai existir, o Brasil É cíclico, né? né? É cíclico, né? Mas é uma brincadeira de rouba-monte, né? Eu acho que ao mesmo tempo que alguém, né, se tu tá olhando pro teu negócio, pro teu time, né, vendo que a performance não tá do jeito que você gostaria, pode ter certeza que alguém tá conseguindo ter performance. E é entender isso, né? Buscar essas soluções dentro e fora de casa, né, para continuar a jornada, continuar o caminho do crescimento, da evolução, né? Eu acho que esse é o mais importante, é ter essa lucidez. Né, nesse momento tem que ser muito racional né, e buscar caminho. Eu acho que é isso, né? Até porque quem tem um negócio, por mais difícil que esteja, tá, pode ter certeza, o mais difícil foi feito, que é começar. É sair do ponto 0 para 1. Eu posso ter ido no ponto 100 e agora ter caído para o ponto 90, cara, é mais fácil do que começar tudo de novo. Né? Então, acho que essa palavra, né, de incentivo, né, a buscar. E isso serve também para o gestor, que tem uma equipe, né? Porque a gente já foi gestor em empresa, cara, tem momentos que tu tá com os indicadores, a gente brinca com as cores, né? Todos verdinhos, azulzinhos, e tem uma hora que cai tudo pro verde, pro amarelo, pro vermelho, parece uma plantação de tomate. Sim, cara, mas vamos lá tratar vamos isso. recuperar. Né? É por aí o caminho. Legal. E, né, aproveitando, né, o contexto aqui que o Chico trouxe, né, essa questão de acreditar no negócio, né, por isso que a gente, né, fez a Morpheus, né, eu e o Chico, a gente acredita muito, né, que os negócios, né, a performance do negócio, ele pode ser melhorado, né, através da equipe que você tem aí, né, e esse é o nosso propósito, né, de poder contribuir, né, para o seu negócio, buscando essa melhora da performance, né, com o teu time interno. Né? Então, conte com a gente, né, para aquilo que vocês precisarem aí, né, entre em contato.
A gente está no LinkedIn, Morpheus Consultoria, né? Nosso site é www.morpheusconsultoria.com.br, né? Então, agende uma conversa, né, comigo, com o Chico, aí vai ser um prazer estar atendendo vocês. Legal, pessoal. Obrigado, Chico. Obrigado, Marcelo. Conversa maravilhosa. É bom demais poder falar sobre o sistema com dois craques aqui. Me faz relembrar uma série de passagens que a gente conversa no dia a dia. E o quanto é legal a gente compartilhar isso com as pessoas. Eu acho que essa é a nossa missão. Compartilhar aquilo que a gente acredita. Para aliviar também, né? Para quem está do outro lado. Eu acho que essa é a nossa missão. Então, obrigado. Esse é mais um episódio do OperaCast. Fique atento nos nossos próximos episódios. Se você queira sugerir algum tema, alguma pessoa, alguma ideia para que a gente traga para essa mesa, por favor, fique à disposição. E a gente está muito feliz de poder trocar essa informação com todos vocês. Forte abraço, até mais.